Salve, salve, galerinha! Vamos dar continuidade às nossas aulinhas de matemática para o 9º ano. Sabe? Bora! E a gente vai falar da geometria plana. Pois é, vamos falar principalmente dos polígonos. Essa aulinha a gente vai ver a definição de polígonos. Vamos estudar nomenclatura, classificação dos polígonos. Vamos estudar as diagonais dos polígonos e também a soma dos ângulos internos e ângulos externos. Olha que massa! Então, muita coisa sobre os polígonos. Se você quer continuar aprendendo matemática 9º ano, principalmente para a prova do SAEB, né? Não perca tempo e se inscreva no nosso canal, porque aí você vai ficar por dentro de todas as aulas que são postadas aqui, além das notícias diárias. Vamos começar então, galerinha. Observe geometria plana polígono. Nesse primeiro item aí, a gente tem o seguinte, ó, polígono côncavo e polígono convexo. Sério? Qual a diferença, gente amiga, entre o polígono côncavo e o polígono convexo? Dá uma olhadinha. Nós temos aí dois desenhos de dois polígonos. Por favor, observe, dá uma olhadinha. Cada um desses polígonos possui 5 lados. Então são pentágonos. São pentágonos, certo? Depois a gente comenta aí a nomenclatura deles. Só que esse pentágono aí, gente, ó, ele é um pentágono côncavo, enquanto o pentágono da direita é um pentágono convexo. Da esquerda côncavo e da direita convexo. Para diferenciar um polígono côncavo de um polígono convexo, trace uma reta. E se essa reta que você traçar interceptar o polígono em mais de 2 pontos, aí nós temos então um polígono que é côncavo. Agora, minha gente amiga, se essa reta imaginária interceptar o polígono em no máximo 2 pontos, aí a gente vai ter um polígono convexo, do côncavo e o convexo. Assim é o nosso amor. Pois é. Observe aí, traçamos essa reta, ó, traçamos essa reta. A gente pode observar o seguinte, ela irá interceptar em 4 pontos. Que dá 4 pontos. E esse polígono aí, ó, 4 pontos. Isso que nós temos aí é uma concavidade. Nós temos uma concavidade, caracterizamos esse polígono como sendo um polígono côncavo. Côncavo. Agora, em relação a esse polígono convexo, olhe bem, traçamos uma reta, ó, que massa. Essa reta vai cruzar no máximo 2 pontos. Sério, 2 pontinhos. Por isso a gente tem um exemplo bem simples de um polígono convexo. Vamos ver a nomenclatura! Nomenclatura dos polígonos. Presta atenção, que legal, gente. Ó. O nome do polígono está diretamente relacionado com o número de lados desse polígono. E tem mais uma coisa. O polígono tem N lados, ele sempre terá N vértices. Por exemplo, se o polígono tem 3 lados, ele vai possuir 3 vértices. E o nome dele é triângulo de 3. Também chamado trilátero. Agora, se ele tem 4 lados, a gente tem um quadrilátero. Cuidado. Quadrado é um tipo de quadrilátero, ok? Se ele tem 5 lados, nós temos um pentágono, como a gente viu. 6 lados, nós temos o hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono, cuidado com 9 lados. 9 lados, eneágono, não é nonágono, é eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, cuidado agora, 11 lados, nós temos um decágono. 12 lados, dodecágono. E agora é importante, o que tem 20 lados, é o icoságono. 20 lados, icoságono. Fácil, né, gente? Fácil demais. Agora vamos continuar. Vamos ao terceiro item. E a gente vai ver o quê? A gente vai ver o número de diagonais. Primeiramente, o que é uma diagonal? O que é a diagonal do polígono? Diagonal de um polígono é o segmento
cujas extremidades são vértices não consecutivos do polígono. Sério? Tá difícil? Não tá difícil. Presta atenção. Nesse pentágono aqui, ó, como eu falei, se ele tem 5 lados, ele possui quantos vértices? Ele possui 5 vértices. 5 lados, 5 vértices. Se eu pegar, por exemplo, ó, unir esses 2 vértices ali, tá vendo? Consecutivo, tá vendo ali? O que eu vou ter ali nada mais é do que o lado desse polígono. Agora, se eu unir a 2 vértices não consecutivos, por exemplo, esse daqui com esse daqui, o que é que a gente vai ter? Aí a gente vai ter uma diagonal desse polígono, ok? Beleza, beleza, beleza. Vou traçar outra diagonal, mais uma diagonal, outra diagonal, mais uma diagonal. E vamos traçar mais um aqui, outra aqui, muito bem. E por último, minha gente amiga, nós teremos aí essa diagonal aí, né? Essa diagonal. É importante observar que o pentágono, ele possui o número de lados exatamente igual a 5. E o número de diagonais também igual a 5. Vamos contar. Vamos contar. É igual a 5, ok? O pentágono é o único polígono em que o número de diagonais é exatamente igual ao número de lados. Isso aí é importante. Não esqueça, por favor, please, pentágono. Número de diagonais, número de lado iguais, certo? Bem, se a gente tiver muitos lados, aí a gente não vai ter como desenhar, né, o polígono. Então, o número de diagonais do polígono de N lados é dado por essa fórmula. Uma formulazinha linda, fofa. Por exemplo, ó, presta atenção. Essa fórmula diz que o número de diagonais é exatamente igual a N, que multiplica N menos 3, ó, dividido por 2. Muito bem, acertou. Por exemplo, no pentágono. Se a gente colocar aí, ó, N igual a 5, nós vamos ter o quê? O número de diagonais do pentágono. Então, vamos fazer o cálculozinho, né? Nesse caso, vai ficar como? Diagonal igual a... Claro que vai ser exatamente igual que a gente já viu ao número de lados. Então, 5, que multiplica 5 menos o 3, tudo isso dividido por 2. 5 menos 3, 5 menos 3, 2. E esse 2 a gente corta. Então, o número de diagonais é exatamente 5. 5 do pentágono, tá certo? Então, em outras palavras, é só substituir no N o número de lados do polígono e a gente vai descobrir o total de diagonais que ele tem. O total de diagonais, ok? Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer 2 exemplos, sobre diagonais. Olha o que diz o primeiro exemplo. Determine, minha gente amiga, o polígono cujo número de diagonais é o quádruplo do número de lados. Diz que o número de diagonais é o quádruplo do número de lados. É importante você escrever o seguinte: o número de diagonais é igual... Diagonais, tá vendo? É igual a 4. Quádruplo, 4 vezes, né? Quádruplo do número de lados. Então, 4N, porque N é o número de lados. Olha só, gente, ó. O número de diagonais, a gente tem uma fórmula, lembra? Que expressa aí o número de diagonais. Então, a gente vai ter N, que multiplica N menos 3. E tudo isso aí, galera, a gente vai dividir por 2. Isso aí vai ser exatamente igual a 4 vezes o N. Agora você observa que esse 2 que está dividindo, ele passa lá para o outro lado multiplicando. E aí a gente vai ter o seguinte: N, que multiplica N menos o 3. Isso aí, gente, é exatamente igual a 2 vezes 4N. Que é 8N, certo? Agora, preste atenção. Como a gente tem aí uma multiplicação, tá vendo? E aí também uma multiplicação, o que que a gente vai fazer? Vamos cortar, cancelar, lembra? Cancela o N. E aí a gente fica com N menos o 3, certo? Igual a 8. 8, simples assim, simples assim.
Agora, a gente vai passar esse menos 3 para o lado direito. E aí, a gente vai ter o quê? O n igual a 8 mais 3. O n igual será a 11. 11! 11! 11! A pergunta, olha a pergunta. Está querendo saber qual é o polígono? 11 lados, minha gente amiga. Qual é o polígono? Um decágono! Um decágono! Acertou, um decágono. Próximo exemplo. No exemplo B diz o seguinte. Determine o número de lados de um polígono convexo, sabendo que um de seus vértices partem 15 diagonais. Um dos seus vértices partem 15 diagonais. Então, nessa questão, a gente quer saber o número de lados desse polígono, certo? Nós não sabemos quantos lados tem esse polígono. Vamos mais ou menos aqui desenhar, vamos desenhar. Ah, que bonitinho, gente, que fofo. Para que você entenda o que está acontecendo. Então, se liga, viu? Aí, ó, tá vendo? Aí depois a gente continua, a gente não sabe, continua, não sei quantos lados aí, a gente não sabe quantos lados tem. Agora, presta atenção numa coisa para lá. Sabendo que de um dos seus vértices partem 15 diagonais, então aqui nós temos os vértices, tá vendo? Os vértices desse polígono, mais um aqui, bota mais um ali. Bom, vamos pensar, por exemplo, desse vértice ali, gente, vou chamar de vértice A. Desse vértice A, olha lá, ó, vai partir quantos diagonais? 15 diagonais, tá vendo? 15 diagonais. Onde cada um do seu vértice partem 15 diagonais. E aí vai indo, vai indo. E aí a gente vai. A gente tem mais uma diagonal, tá vendo? Então, o que a gente tem aí é o seguinte, é um total de 15 diagonais. 15 diagonais. Então, o que acontece? Do lado de cá, contando esses vértices aí, ó, gente, a gente vai ter 15 diagonais. 15 diagonais. Então, contando, a gente também vai ter 15 vértices. 15 vértices, certo? Agora, por que 15 vértices? Não entendi, Dai. Por que 15 vértices? Por que 15 vértices? Ó, vocês estão partindo desse vértice aí, 15 diagonais, cada diagonal vai chegar em um vértice. Então, essa aqui chega em um vértice, essa também chegou aí no outro vértice, essa também vai chegar mais um vértice, e assim vai indo, e assim vai, e a gente vai ter 15 vértices. 15 vértices, até aí tudo bem. Agora, acontece o seguinte, nós temos aí desse lado, esse vértice aqui, tá vendo? Temos esse vértice aqui, ó, gente, porque são dois vértices que não recebem diagonais. Não recebe. Já que se partiu dali, né, chegando nesse vértice ali, a gente não vai ter diagonal. A gente vai ter simplesmente um lado. Um lado. Então, nós temos aí mais esse vértice daqui e esse vértice daqui, certo? O vértice que parte aí as 15 diagonais. Ou seja, minha gente amiga, a gente tem 15 vértices, mais 1, 2, 3, mais 3 vértices. Ou seja, nós temos aí o total de 18 vértices. 18 vértices. Então, se tem 18 vértices, né, obviamente, o que a gente conclui? 18 vértices, 18 lados. 18 lados, certo? 18 lados. Muito fácil, né? Fácil, fácil, fácil essa questão. E aí, eu vou dar uma geral. Presta atenção. Nós temos aí o vértice. Desse vértice, está partindo 15 diagonais. Ou seja, desse vértice, ó, nós temos 15 outros vértices. Então, são 15 vértices. Aí, esse vértice aqui, ó, temos um vértice do lado de cá. E esse vértice, nós temos outro do lado de cá. Ou seja, a gente tem mais 2 vértices. 15 mais 2, 17 vértices, né? Mas esse vértice ali, ó, que a gente tem, que estão partindo as 15 diagonais. Ou seja, minha gente amiga, 18 vértices, consequentemente, 18 lados. 18 lados. Continuando, vamos ver agora o quê? O item 4. Vamos ver o item 4, que fala o seguinte: a soma dos ângulos internos e externos, o de dentro e o de fora,
a soma dos ângulos internos e externos de um polígono. Mas o que são ângulos internos? Olha, a gente tem um pentágono, 5 lados, e aí a gente tem 5 vértices. Se ele possui 5 vértices, ele também tem 5 ângulos. Ai, né? Então, o que eu estou desenhando aí é um ângulo interno, que eu vou chamar esse ângulo interno, interno 1. Ângulo interno 1. Esse ali, interno 2. Outro ângulo, interno 2. Esse aqui, ó, vou chamar de interno 3. Interno 3. Esse aqui eu vou chamar de interno, ângulo interno 4. E esse ali eu vou chamar de ângulo interno 5, ok? Agora observe o seguinte, como é que eu faço para saber qual é a soma desses 5 ângulos internos aí? Aí diz o seguinte, presta atenção, se liga aqui. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo, de N lados, é dado por, ó, olha a fórmula. Soma dos ângulos internos, tá vendo? É igual a 180 graus, que multiplica N menos 2. N menos 2, que massa, né? Uma coisa muito importante, minha gente amiga, ó, meu amiguinho, minha amiguinha, tanto a soma dos ângulos internos como o número de diagonais, ela não depende do formato. Depende simplesmente do N, ou seja, do número de lados desse polígono, ok? Nesse caso, a gente tem um polígono que tem 5 lados. Então, só no lugar do Nzinho, a gente coloca 5! E aí, a gente vai ter a soma dos ângulos internos desse pentágono e de qualquer outro pentágono, desde que seja convexo e não côncavo, ok? Então, nesse caso, pessoal, no lugar do N, por exemplo, ó, a gente coloca o N valendo 5. E aí, vamos fazer o quê? Vamos ter o seguinte, a soma dos ângulos internos em um pentágono é dado por 180 graus, que multiplica quanto, minha gente amiga? 5 menos o 2. 5 menos o 2. 5 menos 2, obviamente, 3. E 3 vezes 180, a gente tem que a soma dos ângulos internos do pentágono é igual a 540 graus. Ok? Show de bola! Agora, minha gente amiga, nesse mesmo item, a gente tem a soma dos ângulos externos, que está do lado de fora. Agora, cuidado com uma coisa. Alguns alunos, algumas pessoas pensam assim, já que a gente tem um ângulo interno, então o ângulo externo é tudo que está do lado de fora. Não, 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 pelo amor dos meus filhinhos. Não, 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 não. O ângulo externo, para a gente enxergar ele, a gente deve prolongar os lados do polígono. Aqui, ó, como eu estou fazendo, ó, mais ou menos isso aí, ó. Estamos prolongando os lados, tá vendo? Certo? Aí a gente vai conseguir encontrar, visualizar o ângulo externo. Por exemplo, ó, presta atenção. Se aqui está o ângulo interno, aqui a gente vai ter o ângulo externo, certo? Se esse aqui é o ângulo interno do vértice 1, esse ângulo externo é 1. Ângulo externo do vértice 2, ângulo externo do vértice 3, ângulo externo do vértice 4 e ângulo externo do vértice 5. Agora observe o seguinte, ó. Em cada um desses vértices, a gente tem que o ângulo externo e o ângulo interno juntinhos, representam ângulos de 180 graus, ou seja, ângulo raso. Lembra? Lembra também que a gente viu que quando dois ângulos, a soma resultar em 180 graus, a gente chama esses dois ângulos de suplementares. Então, no polígono, o ângulo interno somado com seu respectivo ângulo externo, esses dois ângulos são suplementares e somam 180 graus. Vai somar sempre 180 graus. Então, isso realmente
é bem importante, é bom que vocês observem. Em qualquer polígono, o ângulo interno somado com seu respectivo ângulo externo, sempre o resultado será 180 graus. Não esqueça jamais. Agora, qual é a soma dos ângulos externos? Olhadinha, olhadinha, olhadinha. A soma dos ângulos externos, tá vendo? De um polígono convexo de N lados é dada por a soma dos ângulos externos, tá vendo? Sempre igual 360 graus. Isso aí. Independe do número de lados, ok? Agora, vem cá, vem cá, vem cá, venha. A gente vai fazer aqui alguns exemplos para poder fixar qual é o polígono em que a soma das medidas dos ângulos internos é o quádruplo. É o quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos. E aí? Caramba, eu conheço tanto essa questão, minha gente amiga. A soma dos ângulos internos é igual ao quádruplo, ou seja, 4 vezes a soma das medidas dos ângulos externos. 4 vezes SE. 4 vezes SE. A soma dos ângulos internos tem uma fórmula correspondente e a gente lembra. Ela é 180 graus, coloca aí, e multiplica quanto? N menos 2. N menos 2, ok? Tudo isso aí vai ser igual a 4, né? 4 vezes a soma dos ângulos externos. Galerinha, gente boa, a soma dos ângulos externos é um valor constante. E a gente já viu, é sempre 360 graus, ok? Sempre 360 graus. Matemática é linda, matemática é linda. Bem, se a gente tem aqui uma multiplicação e aqui tem uma multiplicação também, o que a gente vai fazer? A gente pode, ó, simplificar isso aí, cara. 180 com 360, vamos simplificar? Aqui vai ficar 1 e aqui ficará 2. Pois é. Então a gente vai fazer N menos o 2, que é igual a, do lado direito, 4 vezes 2. Muito bem. 4 vezes 2 dá 8. Esse menos 2 aí, gente, passa lá para o lado direito, somando mais 2. Então, o valor de N é igual a 8 mais 2, 10 lados. Muito bem, 10 lados. Pergunta qual é o polígono? O polígono de 10 lados é o decágono. Decágono. Muito bem, decágono. Show de bola. Fácil, né? Matemática é linda. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos. Segundo exemplo maravilhoso e, portanto, muito importante. Determine, minha gente amiga, o polígono convexo cuja soma dos ângulos internos é igual ao número de diagonais multiplicado por 180 graus. Pois é. Olha, vamos equacionar isso aí, certo? A soma dos ângulos internos... A soma dos ângulos internos é igual ao número de diagonais, ou seja, D de diagonais, multiplicado por 180 graus. 180. Olha bem, dá uma olhadinha. A soma dos ângulos internos, a fórmula é 180 graus, certo? Que multiplica N menos 2. Lembra? Isso aí, galerinha, é igual a diagonal, ó, a diagonais vezes os 180 graus, certo? Agora, a gente pode simplificar para poder facilitar a nossa vida. Cortamos aqui 180, ó. Nós temos a multiplicação, a gente pode cortar, multiplicação. E sobrar o quê? Do lado esquerdo nós temos N menos 2. E do lado direito a gente tem o D de diagonal, certo? Agora, observe. Vamos continuar o raciocínio. A gente vai ter, então, que o N, né, o número de lados, menos 2 é igual a D. N de número de lados. N número de lados, não esqueça. D é o número de diagonais. N menos 2 é igual a D. N é igual a N, que multiplica N menos 3. E tudo isso aí, galera, a gente divide por 2. Sério? N é o número de lados. Então, esse 2 que está dividindo, ele
passa! Multiplicando. É gol! E aí, a gente vai ter o seguinte. 2 vezes N, 2N. 2N, ah, que legal. 4. 2 vezes 2, menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Esse N aqui, gente, ó, ele vai fazer a distributiva. N multiplica o N e N também multiplica o menos 3. E aí a gente vai ter N vezes N, isso vai dar N ao quadrado, N vezes N, e N vezes o menos 3 vai dar N menos 3N, menos 3N. A gente vai arrumar essa bagunça, tá tudo muito doido. Vamos passar esse menos 4 para o lado direito e passar também esse 2N para o lado direito. A gente vai ter o seguinte, N ao quadrado. Agora, menos 3N com menos 2N dá quanto? Menos 5N. Menos 5N. Menos 5N. Esse menos 4 aí, ele vai passar para o outro lado, vai ficar mais 4 e sair tudo, minha gente amiga, é igual a 0, certo? Vamos resolver por produto? Poderia ser resolvido por Bhaskara, sem problema algum. Agora vamos resolver da outra maneira, fica mais fácil. Dessa forma aqui, ó. Se aqui nós temos, ó, o coeficiente 1, tá vendo? Nós temos então que a soma dessas duas raízes é igual a esse valor aqui, ó. Menos 5 com sinal trocado, ou seja, 5. E o produto dessas duas raízes é igual a esse terceiro termo aí, ou seja, 4, certo? Agora, a gente vai pensar o seguinte. Dois números que multiplicado resulta em 4 e somado resulta em 5, certo? Vamos lá? Ó, 1 vezes 4 é igual a 4. E 1 mais 4... nós temos o 5! Muito bem. Então, dessa forma aí, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter os dois valores de N, N' e N duas linhas. Eles valem o seguinte, 1 e 4. N' vale 1 e N duas linhas vale 4. Agora, como N está representando o número de lados desse polígono, a gente não pode dizer que o polígono possui apenas um único lado, pelo amor dos meus filhinhos. Então, aquele valor N igual a 1, a gente descarta. Então, agora a gente ficou com N igual a 4. Ou seja, o número de lados do polígono é 4, certo? E como é que chama esse polígono? Esse polígono se chama quadrilátero. 4 lados, quadrilátero, ok? Bem, se a pergunta determine o polígono, olha lá a pergunta. Número de lado igual a 1, descarta. Polígono com um lado não existe nem aqui, nem na China, que existe de tudo lá. Então, esse polígono tem 4 lados. Polígono com 4 lados é o quadrilátero. Quadrilátero. Escreve. Quadrilátero, 4 lados. Vamos fazer a última questão, porque já deu o que tinha que dar. E a gente vai fechar com chave de ouro esta aula maravilhosa. Viva! Terceira e última questão. Diz o seguinte. Em um polígono, a soma dos ângulos internos e externos é 1080 graus. Determine o seu número de diagonais. A soma dos ângulos internos e dos ângulos externos é igual a 1080 graus. A questão está dizendo isso, não sou eu. Agora, vamos substituir pelas fórmulas. A soma dos ângulos internos é dado por 180 graus, lembra? Que multiplica n menos 2, ok? Tudo isso aí, galera, ó, vai ser somado com a soma dos ângulos externos, que é 360 graus, sempre 360 graus. Isso aí tudo é igual a 1080 graus, ok? Agora, a gente vai passar esse 360 lá para o lado direito. E ele passará subtraindo, vai ficar com sinal negativo. Então, a gente tem 180 graus, que multiplica n menos 2, que é igual a 1080 graus, menos 360 graus, dá quanto? A gente vai ter
720 graus. 720 graus. Muito bem, vocês estão bem espertos. Agora, como a gente tem aí uma multiplicação, e esse 180 ali, minha gente amiga, ele vai fazer o quê? Ele vai descer. Desce, 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 desce. Vai dividir o 720. Pois é. Então a gente vai ter o seguinte, que o N menos o 2, N menos 2, isso aí vai ser igual a 720 dividido por 180, que dá quanto? A gente vai ter 4. Agora passa esse menos 2 lá para o lado direito, a gente vai ter o N igual a 4 mais 2 igual a 6. N é igual a 6. Então a gente tem aí o hexágono, o hexágono, o hexágono, o hexágono. Mas a pergunta é o seguinte, determine o seu número de diagonais. A pergunta é para determinar o número de diagonais. Então a gente viu o número de diagonais de um polígono é dado por essa fórmula aqui, a N, que multiplica N menos 3, tudo isso aí dividido por 2, lembra? Então, nesse caso, o total de diagonais será o seguinte, ó. No lugar do N ali, a gente coloca o 6. De lados, número de lados, hexágono, né? N é o número de lados. Então, no lugar de N, coloca o 6. Tá vendo? Tudo aquilo ali, a gente divide por 2. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. 6 menos o 3 dá 3. 3 vezes 6, 18. 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9. Total de diagonais, 9. Simples assim. Muito fácil. A gente chegou ao final. Depois a gente volta com mais aula de matemática. Tchau. Fui. Tchau, tchau. Um abraço. Beijo.